primeiro lugar, quando abordamos esse assunto do sexo só no casamento, nós não podemos ser hipócritas e irrealistas. A realidade, como veremos daqui a pouco, é que Deus tem um plano para nós, né? Desde a criação Deus tem um plano para que a sexualidade seja vivida, desfrutada após o matrimônio. Mas infelizmente, com a entrada do pecado, na maioria das vezes, isso não acontece. A nossa natureza se corrompeu, né? Nossos hormônios sexuais, possivelmente após o pecado, estão, diríamos assim, desequilibrados. Então, a maioria, infelizmente, né, dos jovens e dos que hoje são adultos, não conseguiram no início viver este plano de Deus. Mas existe uma parte de jovens que, graças a Deus, consegue viver este plano. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque quando abordamos esse assunto, temos que ser realistas com o fato de que a grande maioria das pessoas sabe, né? Pelo menos os cristãos sabem que a sexualidade foi dada por Deus após o casamento. Mas, sendo que estas pessoas, mesmo sabendo, praticaram, porque tem a natureza pecaminosa, porque não tomaram os cuidados necessários para isso não acontecer, ou porque tem uma carência afetiva muito forte que não foi tratada, né? Então, vários aspectos que podem ter levado a isso. Essas pessoas precisam de perdão, né? Então, as pessoas não podem ser apenas informadas do momento em que se pode fazer sexo, mas elas têm que ser informadas de que se elas caíram ou vierem a cair, existe perdão para elas. Então eu gostaria de começar este assunto com esta abordagem, sendo que a maioria muitas vezes não consegue viver os planos de Deus ou não conseguiu e agora consegue. É importante que nos lembremos de 1 João 9, que é um texto conhecido que diz assim: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Além de Deus nos purificar de qualquer injustiça e nos perdoar de qualquer pecado, 1 João 2,1 nos dá a certeza do perdão pelo ministério de Cristo no santuário celestial. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, que é o ideal de Deus. Se contudo alguém pecar, nem sempre o ideal consegue ser vivido por causa da nossa natureza depravada, não é? Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, para você perceber que se você cometeu já algum tipo de pecado sexual, mais especificamente você fez sexo fora do casamento, Deus pode sim lhe perdoar. Deus não pode e não vai lhe tornar mais virgem no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, Deus torna você virgem, porque a graça de Jesus, a justiça de Cristo transferida a você, é como se você não tivesse pecado, tá? Então você pode desfrutar dessa paz. Então você primeiro precisa entender que há perdão para você não ficar uma pessoa neurótica, né? Uma pessoa que tem a neura de a todo instante, né,
pensar apenas do ponto de vista negativo da sexualidade, ela tende a ficar neurótica. Agora, nós também não podemos esquecer que além do perdão e da justificação, há a santificação. A santificação, que é um processo de transformação pelo qual o Espírito Santo nos torna mais semelhantes a Deus, a santificação, ela evita que sejamos libertinos. Então, a justificação evita que sejamos neuróticos por causa do sexo. A santificação evita que sejamos libertinos. Eu espero que tenha ajudado a você a entender o plano de Deus e que você se lembre, não é? Quando você não conseguir ver o plano de Deus, você tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, intercedendo por você no reino dos céus. 1 João 2, 1 e 2. Lembre-se, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia eu vi alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que que o casamento é no casamento que a sexualidade é desfrutada com mais intensidade? Um sociólogo chamado Andrew Greeley, ele comprovou que os casais que oram de mãos dadas com frequência, eles têm maior prazer, maior êxtase sexual. O que isso significa? Que há uma dimensão espiritual também na sexualidade. E dois jovens ou duas pessoas que estão na prática sexual fora do casamento, elas têm um sentimento de culpa que as atrapalha de orarem de mãos dadas e desfrutarem também dessa dimensão espiritual do casamento. Como seres holísticos, nós desfrutamos da sexualidade na dimensão física, na dimensão psíquica, mas também na dimensão espiritual. E isso só pode ser realmente vivido dentro do contexto do casamento. Então, além dos dados bíblicos, existem provas científicas desta realidade. Tá? Mas siga adiante. Viva o plano de Deus. E se você não conseguiu, lembre-se que a justiça de Cristo, mesmo não podendo lhe tornar virgem fisicamente, ela lhe torna virgem espiritualmente. Recomece, fique de cabeça erguida, porque o amor e o perdão de Deus por você são maiores que os seus pecados. Receba o meu abraço, Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade.